que tem as coxinhas cheias de dobras, porque de fato muitos trabalharam, muitos dedicaram seu tempo voluntário para que a gente pudesse estar aqui. Então, nesse momento, eu vou convidar a todos a que a gente faça uma pequena meditação, talvez nem tão pequena assim, mas uma meditação que nos leve a um lugar mais profundo nessa abertura. Vou pedir para que a gente possa ir para aquele nosso lugar, no nosso centro vazio, mantendo uma respiração profunda, relaxando, nos conectando conosco mesmos, com as nossas essências, com o nosso eu interior, deixando as tribulações do dia irem embora, acalmando os nossos pensamentos, acalmando as nossas vibrações mais ativas. Muitas vezes viemos de um dia cheio de trabalho, de preocupações, mas nesse momento a gente faz um convite a todos para estarmos aqui na nossa própria presença, sentindo o nosso corpo, os nossos pés, alinhando a nossa coluna, sentando-nos confortavelmente, para que a nossa presença seja integral. Cada um de nós, antes de mais nada, conosco mesmos, mantendo uma respiração profunda, no nosso tempo, em que vamos nos conectando e aprofundando, abrindo espaço para o nosso coração, reduzindo espaço para a nossa mente, deixando os pensamentos irem embora, nos aproximando desse momento, diante da nossa essência, entrando em contato com aquilo que a gente tem de melhor em nós mesmos. E nós podemos agora entrar em contato uns com os outros, como se na nossa tela mental se apresentasse um ambiente onde a gente olha nos olhos uns dos outros, de todos nós que estamos aqui hoje nessa comemoração, de todos aqueles que passaram pelo conhecimento das constelações, como se estivéssemos caminhando em círculos, rodando, olhando nos olhos uns dos outros, nos preparando para uma jornada, para o nosso interior. E desse lugar, conectados, presentes, nós vamos ao primeiro dia em que tomamos conhecimento da nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, criticando duramente as constelações, estabelecendo tantas afirmações que de alguma forma nos atingiram. Verificamos como nós nos sentimos diante daquilo, como o nosso corpo está, como a nossa alma enxerga e percebe aquela nota técnica. E vamos então, como se estivéssemos diante de uma tela de cinema, observando a Rose Militão, chamando o movimento das psicólogas para reagir àquela nota técnica. Um movimento que juntou algumas psicólogas
que se formaram num conjunto de 6 mulheres, bravas mulheres, que redigiram uma carta aberta, pedindo diálogo com o Conselho Federal de Psicologia, mostrando o que na nota técnica não estava bem, e levaram esse movimento ao abaixo-assinado, pedindo um diálogo aberto com o Conselho Federal de Psicologia. E vamos até o dia em que a Dagmar chamou uma reunião online para que pudéssemos todos discutir o que estava acontecendo, e desse movimento inicial se formou o movimento Sou da Constelação. Foi desenvolvida uma logomarca, foram criados grupos de WhatsApp, mobilizando mais e mais pessoas. Foram mobilizadas mais de 2.000 pessoas no movimento Sou da Constelação. Nós olhamos em nós o que tudo aquilo gerava em nós naquele instante. Que sentimentos, que emoções, como nós estávamos diante daquilo. Como foi pertencer ao movimento inicial? Como foi observar as psicólogas redigindo documentos, mobilizando pessoas, a chegada cada dia mais de mais e mais pessoas, a ida logo em seguida ao Conselho Nacional de Justiça, que julgava uma decisão para banir as constelações do Poder Judiciário. Qual era a nossa percepção sobre tudo isso naquele momento? Que sentimentos nós estávamos? Quanto de medo, de insegurança, talvez até de coragem. Que sentimentos eram aqueles? Como nós acompanhamos todo esse movimento? Qual foi nossa participação? Caminhamos mais um pouco nesse filme que está passando à nossa frente. E vamos ao mês de janeiro de 2024, em que se forma um grupo de pessoas que entenderam necessário promover a defesa das constelações perante os ataques, perante a decisão do Conselho Nacional de Justiça na iminência de acontecer em banir as constelações. Pessoas que se mobilizaram durante a madrugada para conseguir a suspensão do julgamento no Conselho Nacional de Justiça. Pessoas que se mobilizaram com senadores, com deputados, com políticos para nos ajudar. Pessoas que então discutiram com as outras associações, a ABC, o IBCF, os entendimentos e os desentendimentos naquele momento, o que ouvimos falar, o quanto participamos. E vamos então à decisão de uma reunião que ocorreu no mês de fevereiro de 24, em que foi proposto um manifesto a favor das constelações. E se abriu a possibilidade pela criação de um centro de excelência em constelações sistêmicas. Nesse mesmo dia, instalamos uma vaquinha para arrecadar fundos para as despesas que seriam necessárias. E, finalmente, no dia 22 de fevereiro de 2024, 226 pessoas se reuniram online e decidiram criar o nosso Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas. E vamos observando todo esse movimento na nossa tela, vamos verificando como nos sentimos diante de tudo isso. Qual foi nossa decisão ao tomar o pertencimento ao Centro de Excelência ou ficar observando de fora? Nesse momento, na nossa tela, se abre uma porta e nós então adentramos ao Centro de Excelência, do lugar em que estávamos naquele momento,
se chegamos já no primeiro momento, chegamos mais à frente, mas todos nós agora estamos dentro do Centro de Excelência. A redação do estatuto, as reuniões, as discussões sobre mensalidades, sobre a reunião de pessoas, sobre a formação da diretoria, sobre a formação do planejamento do Centro de Excelência, o estabelecimento das diretorias técnicas especializadas, os grupos de trabalho que foram formados para compor a diretoria de ética, de formação e qualificação, diretoria teórica, científica, de práticas, de especializações, de comunicação, de eventos. E vamos observando esses grupos de trabalho, discutindo, pensando o código de ética, pensando a formação, como deveria ser a formação dos facilitadores, como deveria ser as práticas, como as práticas acontecem, como nós levamos isso, todo esse conhecimento a um conjunto de excelência. Todos os eventos realizados pela diretoria de eventos. O Instagram do movimento Sou da Constelação, que virou o Instagram do Centro de Excelência, que saiu de uma pessoa para 16.800 pessoas no dia de hoje. E vamos observando como nos sentimos diante de tudo isso. Da contratação do escritório de advocacia, do ajuizamento da ação em face do Conselho Federal de Psicologia para suspender a nota técnica, das reuniões no Ministério dos Direitos Humanos, das discussões sobre como deveríamos nos posicionar em defesa das constelações, dos nossos eventos, o evento com Jakob Schneider, os eventos com a Ingela Robel, a ajuda da Miriam Braga, os eventos sobre fenomenologia, as discussões que aconteceram sobre a nossa missão, visão, valores, nosso planejamento do que faríamos no nosso primeiro ano, no nosso segundo ano de existência. As saídas de alguns diretores, as entradas de outras pessoas que vieram somar nesse esforço de voluntariado, as cobranças das mensalidades, o desenvolvimento de toda a ação administrativa, de abrir contas, gerar boletos, cobrar boletos, fazer eventos, inscrições. O nosso evento, promovido pela Dagmar e pela Ingra com a Nuran, onde nós fizemos a grande virada perante as mídias que começaram novamente a nos ouvir, a colocar outras falas, outras mensagens sobre as constelações. As matérias do nosso jornalismo, foram dezenas de matérias anunciando, detalhando todo esse movimento, mostrando cada uma dos eventos, dos acontecimentos. A nossa diretoria científica produzindo um documento robusto com todas as informações disponíveis sobre artigos científicos, livros, artigos não científicos, pesquisas, todas as referências na internet, na bibliografia, as lives sobre os nossos artigos científicos, que está disponível pela ciência em torno das constelações. Os nossos encontros com os amigos da Argentina, do México, da Alemanha, a nossa possibilidade de estruturar um conhecimento cheio de amor, de conexão, capaz de nos colocar e nos tirar da dor, do sofrimento, dos nossos problemas. E tudo isso que estamos fazendo por um propósito maior, que é permitirmos ser seres humanos que estão a serviço desse algo maior, que nos conduz pelos caminhos em que a humanidade pode, de fato, ser uma humanidade bela, justa, pacífica.
E novamente nos reunimos, ainda nesse lugar chamado Centro de Excelência. Todos nós que estamos aqui, incluindo todos aqueles que não estão aqui no dia de hoje, mas que também são amigos das constelações, que reconhecem esse campo do conhecimento como libertador de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantos problemas, que nos leva ao autoconhecimento, que nos liberta daquilo que nós não conseguimos compreender ou ter consciência, que nos permite sermos adultos em busca da nossa própria felicidade. O quanto nos alegra o coração quando fazemos uma constelação e observamos o nosso cliente sair aliviado. E o quanto nós também nos aliviamos e nos alegramos quando cada constelação leva a um lugar melhor para todos aqueles que a presenciam. O quanto esse lugar da consciência ampliada, esse lugar desse campo de informações tão vibrante, tão estruturante, nos permite alcançar esse amor maior que nos une dentro daquilo que é a humanidade, em que não somos indivíduos, mas somos um sistema conectado, em que uns influenciam os outros, em que a força de um é a força de todos. E nesse momento, observando tudo isso que passou ao longo desse último ano, nós chegamos então ao momento de hoje, nos observamos num grande círculo, de mãos dadas uns com os outros. E observamos como nos sentimos diante disso tudo. O que acontece nesse momento no nosso coração, quando num sistema formado desse ser chamado Centro de Excelência, nós mostramos que somos capazes de vencer a dor, de vencer a crise, de vencer os transtornos. E somos capazes de, com coragem, com alegria, com dedicação, com valores morais e éticos superiores, construímos o que é bom, o que é belo, o que é justo. Como nos sentimos pertencendo a esse sistema? O quanto tomamos desse sistema? Quanto ainda podemos tomar e dar nesse sistema, uns em relação aos outros? E aqui nós vimos chegando nesse círculo aquele que nos trouxe tudo isso, Bert Hellinger. E ele tem uma frase para cada um de nós. E nessa reverência ao Mestre Maior, nós recebemos essa frase, esse momento nos nossos corações. Com aquilo tudo que chega a nós, com toda a nossa vontade de estarmos aqui para sempre sermos seres melhores. Uma grande reverência a todo esse coletivo que está aqui hoje, participando, se dedicando à construção daquilo que a gente pode chamar de mundo melhor, daquilo que em nós fala que nós podemos ser os agentes desse mundo melhor. Cada um no seu tempo, tome o que foi essa experiência dessa jornada. Que ela seja ativada em nós, em comemoração e celebração a um ano do SEX, a um ano e alguns meses de todo esse movimento.
a todos aqueles que deixaram aqui a sua entrega, a todos aqueles que participam, que não participam, mas que acompanham, a todos aqueles que podem ser beneficiados. E cada um no seu tempo, tomando isso, convidado agora a voltar